Como vocês estão? Boa noite, muito boa noite nessa terça-feira de frio aqui em SP. SP está frio. Como vocês estão, galera? Tudo bem com vocês? Boa noite, semente. E dando aqueles recados que eu dou sempre no começo, por favor, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações aí, beleza? Se inscreva no nosso canal de cortes do Cafofo, certo? E mais uma coisa, tá rolando aqui no Cafofo a campanha Ajude o Cafofo do Black a continuar existindo. O link está aqui na descrição com o regulamento explicando tudo como vai funcionar, tá bom? Dá um salve para a galera do chat, já tem uma galera massa aqui, uma galera que já estava comigo, né? Meus cafofeitos, minhas cafofeitos no meu teste. Muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Marcia, Medeiros, Grace, Angélica, Cláudia, Gustavo, Medeiros. Obrigado pela presença. Maria Eduarda, Duda. Enche o saco da Duda. Você é louco. Obrigado pela presença de todo mundo. E nosso convidado não precisa de ser apresentado, né, gente? Vocês já conhecem, grande Eduardo Sabá. E vamos conversar sobre espiritualidade. Mande suas perguntas. Hoje é a nossa hora mais curta, vai ser uma horinha de live, beleza? E é isso. Deixa eu chamar ele para o papo, para a resenha. E é nóis. Certo, E aí, Du? pessoal? Opa, boa noite a todos aí, estamos juntos. Agora sim, eu tô te escutando aqui no grande, Du. Eu tava no fone. Tá. Agora tá beleza. Tá Tá me boa a escutando qualidade do bem aí, som? Du? Tá bom. Eu Tá tô ótimo. escutando bem. Tá me escutando bem, Du? Muito bem. A imagem aí também tá tranquila. Da hora. Sim. Du, de novo, obrigado por ter colado. Tamo junto, meu amigo. Como Na nossa Boa resenha. noite a todos os queridos amigos aí que estão nos assistindo. Não se esqueça de deixar o like e o comentário, né? E dê uma nota aí pro som, se o som está bom, porque da última vez o som não ficou bom, eu fiquei preocupado com isso, então dessa vez eu preparei um microfone melhor. Pessoal, lembra de deixar o like, importante, seguir o nosso amigo aí também, claro. Isso. E muito obrigado, Du, que eu sei que você tá na correria frenética, né, mano? Sempre, graças a Deus. Isso, frenético. E como eu estava falando para você, vi os seus últimos podcasts, foi massa. Mas. Gostou de mim? Gostei. Mas, como eu disse, o povo sempre quer te pegar na curva, né, papai? Verdade. O povo sempre quer não tem como pegar. O povo sempre quer te testar. Sim. Né? Mas os caras sempre se ferram, né? Porque o espiritismo está sempre certo. Tudo que eu falo é baseado na doutrina espírita, então não tem erro. Não tem erro, né? Não. É bem isso. Ô, Du, como a gente já conversou outras vezes, todo mundo já te conhece aí, tudo. Vamos começar com uma perguntinha mais polêmica. Sim. Que é sobre obsessores. Tem um povo que me perguntou aqui para pedir para perguntar para você. Sim. Se masturbação atrai obsessores e se atrai karma para outras vidas. Entendi. Tá. Vamos lá. Bom, masturbação atrai obsessores, né? Essa é a pergunta dos nossos Isso. amigos. Com certeza, cara. Porque é o seguinte, vou explicar o que acontece. Quando o cara morre, o cara começa a buscar essas mesmas situações que ele vivenciava aqui, se era algum vício, né? No mundo espiritual. Então, por exemplo, um cara que bebia muito, chega no mundo espiritual, não existe bebida. Então ele começa a procurar bêbados aqui da Terra que ele possa sugar a energia. Ele possa sugar a energia que está sendo gerada pelo bêbado na hora que ele está bebendo. Então o cara está lá no bar bebendo, ou em casa, que seja, ele está gerando uma energia do álcool. E isso é sugado pelo obsessor. O obsessor não consegue ir numa garrafa e beber, ele não consegue fazer isso. Então ele tem que beber da energia do cara. A mesma coisa o cigarro, a mesma coisa a droga. Claro que o cigarro é bem menos pior que a droga, por exemplo, né?
Mas você pega uns caras tipo, viciados em crack, por exemplo, nossa, é uma coisa horrível. A obsessão é violenta. E o sexo é a mesma coisa. Agora, quando você tem uma relação amorosa ou uma relação de sentimento, ou uma relação entre pessoas que se respeitam, ou uma relação entre pessoas de boa vibração, que fazem de forma íntima, uma relação sexual, ela é protegida pelos anjos da guarda. Não que os anjos da guarda ficam lá olhando, mas eles fazem uma proteção espiritual para que os obsessores não entrem. Porque os obsessores do sexo são muito, muito fortes em grande quantidade. Então, se existe masturbação, existe uma descarga de energia. Essa descarga de energia atrai esses vampiros sexuais. Acabou. Isso não é. Ah, mas é fisiologicamente. Então, se lasque, não importa isso. Importa que a masturbação necessariamente vai sim liberar uma quantidade de energia no ar, vamos dizer assim, e os vampiros sexuais estarão lá para pegar. Por isso eu não recomendo. E esse é um dos motivos que muitas pessoas, logo depois da masturbação, se sentem mal, porque na realidade existe uma conexão. Aí fala, mas eu faço umas preces depois. Tudo bem, os obsessores vão embora, mas a energia que eles ligaram em você vai ficar em você por uma semana, que seja. Então, não é recomendado que se faça isso. Ah, mas Eduardo, o que eu faço então? Eu não namoro, eu sou solteiro, eu não tenho parceiro. Se controla. Não tem nada demais se controlar. A energia, tem até aquela campanha no NoFap, né? E quem faz essa campanha no NoFap relata que sente uma energia muito forte dentro de si mesmo, uma disposição melhor, etc. Então, assim, não sou contra sexo, óbvio que não, desde que feito com pessoas que não tenham baixa vibração, né? Mas eu também não sou contra nada, na verdade. Na verdade, sou contra, né? Mas eu quero dizer assim, se masturbar, vai necessariamente atrair o obsessor. Claro que não é a mesma coisa de você usar uma droga e tal, mas vai existir isso, com certeza. E já põe um alerta aqui, né? Muito importante. Relação sexual com pessoas que estão contaminadas energeticamente, pessoas que usuários de droga, pessoas que não fazem reforma íntima, pessoas que a gente sabe o que está falando, né? Pessoas não boas, que não têm uma energia boa, contamina, e contamina por 6 meses. Então, a relação sexual é algo muito complicado. Joãozinho transa com a Mariazinha. Depois Joãozinho vai lá, transa com a Fabiana, com a Juliana, como você... Ele tá trocando energia com toda essa galera. E essa galera se troca, vamos dizer assim, o Joãozinho está contaminado com uma energia ruim. Porque vamos dizer que ele é um viciado em alguma coisa. Ele contaminou todas as outras minas com isso. E como a energia sexual é uma energia extremamente forte e é uma energia da criação, né? Porque ela cria a vida, ela está fortemente no corpo do Joãozinho. Então, quando ele transou com as minas, ele passou a energia dele para elas. E essas minas vão ficar 6 meses com a energia dele. Então, isso é complicado. Ou 6 meses, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, dependendo. Mas, de fato, essa energia vai fazer parte integrante do corpo espiritual dessa mina, né? Nesse caso. E aí, isso vai trazer desconforto energético para ela, e ela vai ter momentos de tristeza, sem explicação, ela vai ter baixa de vibração mais fácil por conta disso. Então, assim, antes de transar, tem que verificar se o Joãozinho ele é uma boa pessoa. E não precisa nem falar de relacionamentos extraconjugais, de casamento, que está traindo uma mulher. Não precisa nem falar, porque, obviamente, não tem como existir uma boa energia numa relação onde existe a traição. Isso é claro, onde existe a mentira. Então, óbvio, isso é evidente, né? Embora a sociedade ache esse tipo de porcaria normal, não é normal, não é convencional, não é correto, né? Então, não importa se o cara está casado com a mulher, o cara fala para a amante que é por causa dos filhos, é por causa da casa, ele ama a amante, é tudo mentira, né? Mas não importa o motivo. As relações baseadas nas traições, elas não são saudáveis, elas vão trazer não só obsessores para dentro da relação sexual, esses vampiros que sugam energia, como a troca de energia será terrível para quem está recebendo energia ruim. Entendeu? Ô, Du, e quando o casal é liberado, como que fica essa troca de energia? Então, pensa bem. O casal é liberal, beleza.
que vai acontecer aí nesse caso? Os espíritos que protegem esse casal, eles já não vão proteger na questão sexual, porque eles já estão admitindo que vão ter relações com outras pessoas. E qual é a chance de um dos dois transar com o Joãozinho que tem a energia contaminada? Muito grande. E aí eles vão se contaminar, entendeu? Infelizmente, a energia ruim, ela é até um pouco mais forte do que a energia boa. Porque poucas pessoas têm energia boa. Aí que está o problema, na realidade. Você pegar a população de forma geral, 80% é energia ruim. Porque as pessoas têm vícios, as pessoas têm pensamentos de raiva, de inveja, as pessoas têm depressão, as pessoas têm, são ligadas demais na matéria, são materialistas. As pessoas têm, por exemplo, deixa eu ver, já foi tudo, já eu acho, né? A pessoa tem ciúmes, tem inveja, todos esses sentimentos, tem raiva, tem remorso, tem rancor. Então, as pessoas que se deixam levar por sentimentos assim, que na minha concepção são os que não fazem a reforma íntima, elas estão contaminadas. Então, se o Joãozinho traz a camarelazinha, a chance dela se contaminar é gigantesca, é isso, né? Então, no liberal, ainda você amplia as chances. Sem Entendi. falar ainda, né, que, obviamente, que se eles estão tendo uma relação, estão transando com outras pessoas, com certeza aquelas pessoas que eles estão transando, transam com outras. Então, a chance deles estarem realmente altamente contaminados é muito grande. E é por esse motivo que a sociedade, esse é um dos motivos que a sociedade vive um momento péssimo de depressão e de tristeza. Outro dia eu estava vendo um podcast, o dono do podcast e o psicólogo, que é um cara super bom, tal, os dois têm depressão. Então você vê, o próprio terapeuta, o Eita. psicólogo, tem depressão. E o dono do, acho que é da Meriva, como é que fala quando o barco afunda? A deriva. É É, do Petit? isso. E aí ele tava falando assim, o cara lá com as ideias super boas, o psicólogo, os dois falam que tem depressão, ou seja, a sociedade está doente. Para onde você olhar, você vai ver pessoas com depressão. Não importa se o cara é psicólogo, não importa se o cara é bem sucedido, como no podcast, se o cara é empresário, se o cara não sei o quê. Se ele não fizer reforma íntima, não mudar os seus sentimentos interiores, não mudar a sua vibração, ele vai ter depressão e acabou. Como que eu sei disso? Eu sou a prova viva disso. Antes de eu conhecer o Espiritismo, eu pensava o dia inteiro em mulher, pegava mulher pra caramba, enchia a cara, ia pra balada, tinha muita grana, rasgava dinheiro, meu, só carrão, só coisa top, tudo do melhor, e eu não era feliz. Aí, quando eu quebrei para poder conhecer o Espiritismo, eu conheci o Espiritismo, eu tava, tipo, endividado, ferrado, sem porcaria de nada disso que eu falei antes. E eu realmente atingi a verdadeira felicidade. Daí eu deduzi que a felicidade não estava nessas coisas, e sim na vibração que eu me encontrava. Embora o dinheiro é maravilhoso, né? Não estou falando que o dinheiro é ruim, pelo contrário, eu gosto muito do dinheiro. Mas não é isso que vai definir o nível de felicidade da pessoa. Então, a sociedade, de forma geral, tá seguindo altos procedimentos totalmente errados. Por Exatamente. isso que você vê tanta gente com depressão. Hoje em dia, praticamente, acho que, sei lá, mais da metade das pessoas tem depressão. Depressão. O Ou já mundo tá ao teve, umas contrário hoje. 80% já teve. Muito ao contrário hoje, O mundo tá ao exato. Então, contrário hoje. é raro você encontrar alguém que não teve depressão, que não se sente mal. E eu, por exemplo, não tenho isso, graças a Deus. Porque é algo terrível, eu sei disso, né? Não estou dizendo que as pessoas devem se sentir mal por terem depressão, não é isso. Porque tem uns níveis de depressão que é incontrolável. Mas parte disso é a vibração que a pessoa se encontra. Sim. Entendeu? Outra parte disso é déficit de dopamina ou de várias questões, mas parte disso é a vibração que acaba, sim, influenciando o cérebro da pessoa e vários elementos químicos e coisas que ocorrem biologicamente. Da hora. Ô, Du, mas para a gente terminar só esse tópico, Sim. Ops. faz conta que a pessoa viveu na zoeira, tá? Viveu na zoeira. E certa época da vida dela, ela fez a reforma íntima, ficou tranquila. E teve o desencarne. Ela leva alguma coisa para outra vida? Ou zerou? Não, ela leva. Ela leva a expiação, porque o que ela causou, ela vai ter que pagar. Não tem jeito. Todas as Ah, faltas que a gente comete contra as leis de Deus, e cometer uma falta contra a lei de Deus é muito fácil. Você joga um lixo na rua, você já está cometendo uma falta sobre a lei de Deus. Claro que é uma falta pequenininha. E você vai ter expiações pequenininhas. Vai pisar num caquinho de vidro um dia, numa outra vida sua. E tem as faltas grandes que
por exemplo, crimes contra a humanidade, etc. Essas seriam as faltas grandes. Mas, assim, o livro Céu e Inferno, não, perdão, Sexo e Destino, do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier, conta a história de um cara que o cara era o capeta, fazia tudo errado, fazia um monte de coisa ruim, somente relacionada a sexo. E o cara se arrepende. No momento que ele se arrepende e passa a viver uma reforma íntima, a viver uma vida melhor, ele morre depois de um período. A hora que ele morre, ele é bem recebido. Ele não vai para o umbral, ele não vai para o inferno, como alguns conhecem. Ele não vai para o umbral, porque ele se arrependeu do que ele tinha feito. Então não há necessidade de passar pelo umbral pós-morte física, que seria o purgatório, vamos dizer assim, para alguns católicos, evangélicos, católicos, né? Não há essa necessidade, porque ele já estava arrependido de fato. Ele não tinha que passar pelo lugar que ele sofreria para perceber o erro que ele cometeu. Mas a falta que ele cometeu na sua existência física vai cobrar ele nas próximas existências. Então ele vai sim ter expiações compatíveis com as coisas que ele causou para as outras pessoas. Toda vez que você causa um mal para a humanidade, para os humanos, para os animais, você está comprando uma ficha, um débito frente às leis de Deus, leis divinas. Entendi. Não, boa explicação. Ô, Du, uma pergunta minha agora. Tem muitas almas que encarnam vêm para cá com a sua primeira encarnação? E se sim, essas almas sempre querem vir ou vêm meio que forçado? Porque a primeira... Na verdade, não tem na Terra. Assim, pode até ter, mas é muito raro a primeira encarnação. E aí, se tiver, ele vai reencarnar assim numa tribo muito primitiva, tipo aqueles da Índia lá, que você não consegue chegar perto. Existe uma tribo de índios na Índia que ninguém consegue chegar perto. Os caras são totalmente animais, assim. Se você chegar perto, eles metem flecha nas pessoas, eles matam as pessoas. Então ali você vê que eles estão no início de uma vida física, de uma vida humana, né? De como humano, porque eles vivem de forma mais primitiva. Então ali seria um ambiente mais ideal para as primeiras reencarnações. Mas não é habitual o cara reencarnar na Terra como o primeiro planeta. Normalmente ele já vem de outros planetas, já reencarnou. Certo. Galera, lembra de chamar os amiguinhos, hein? Deixa o like e chama os amiguinhos. Beleza. Não, eu sempre tive curiosidade sobre essa lance da primeira encarnação. Mas legal, você explicou bem. Ó, mandar uma pergunta da Maria aqui. Vamos lá, o Maria Eduardo mandou. Edu, a intuição muito forte pode ser mediunidade? Às vezes acho que estou ficando louca. Me ajuda. Maria, sem dúvida absoluta que a intuição é mediunidade. É um tipo de mediunidade, a intuição. O seu cérebro não tem a capacidade de acessar alguns tipos de pensamentos, ideias, e a intuição tem essa capacidade. Então, por exemplo, o exemplo que eu dou, né? Você está chegando na tua casa e você vê um caminhão do correio. Aí você lembra que você tem que pegar uma embalagem que está no correio que você esqueceu. Isso tudo bem, seu cérebro visualizou e ele lembrou do correio. Agora, de repente, você está chegando na tua casa, sem nenhum contexto, de repente, você lembra do caminhão do correio, essa intuição foi dada por um espírito. E a intuição, ela é a forma que os anjos da guarda encontram de passar, vamos dizer, a instrução para você. Então, se você tá fazendo alguma coisa e ele quer, por exemplo, falar, não vá por essa rua ou vá por aqui, ele pode te intuir. E muitas pessoas relatam que, pô, eu tive uma intuição de não fazer tal coisa, não fiz e não lasquei. Por exemplo, eu não fui no carro com a pessoa e teve um acidente, por exemplo, por intuição. Alguma coisa dizia que a pessoa que ia ter algum problema. Isso acontece com muita frequência. E não é apenas para os espíritos, para os espíritas, para toda a população. A intuição é a forma que os bons espíritos utilizam para conversar com as pessoas. Inclusive, embora ouça meu mentor da mesma forma que a gente está conversando, e não só meu mentor com outros espíritos, eles usam muita intuição para falar comigo, porque é muita facilidade ficar falando para mim tudo, né? Com a própria boca. Então, eles usam muita intuição. E eu tenho que ficar de olho mesmo, porque às vezes a intuição fala, não faz isso, faz aquilo. Ou etc, etc. Entendeu? Entendi. Então, só para complementar essa pergunta
Só vou desligar o ar, pode falar. Então, só para complementar essa pergunta dela e para ajudar ela, Du, só dá uma explicação como ela distingue a intuição ou o pensamento dela própria. Porque às vezes a Não, pessoa aqui pode confundir, né? sim, o pensamento, na verdade, não dá para distinguir muito bem, né? Mas o pensamento seria assim: você está ativamente raciocinando sobre aquele assunto. Então, seu cérebro está procurando ali nas informações que ele tem nos neurônios a solução para aquilo. Isso não quer dizer que você não pode receber uma intuição. Você pode, mas você está, por exemplo, pensando em resolver um problema, uma casa que caiu, que está chovendo, sei lá. Você está pensando na parte do telhado, de repente você tem um pensamento em relação a outra parte, entendeu? Isso aí, com certeza, é uma intuição. Mas a verdade é que os espíritos nos intuem o dia inteiro, o tempo inteiro. Então tem uma parte dos espíritos que ele fala assim: se você soubesse a quantidade de influência que os Não, espíritos mas têm eu acho que na hoje é no vida último das dia. pessoas, você ficaria surpreso, que é muito Pode mais do que dar a mais à gente noite. imagina, entendeu? Muito mais. Beleza. Vamos lá. Para mais, ó. Apoio Espírita Cortes. Du, qual a melhor forma para expandir a consciência, cara? Meu, se espiritualizando, velho. O segredo é se espiritualizar. Focar na sua reforma íntima. Focar em viver mais espiritualmente. Então eu recomendo o quê? Ler o Nosso Lar, que é o livro de André Luiz, Chico Xavier. Quando você começa a ler aquele livro, você começa a entrar naquelas histórias, você começa a pensar de forma muito mais espiritual. E sua consciência começa a expandir. Então, por exemplo, eu tenho um problema com isso. Quando eu começo a viver muita vida espiritual, eu começo a me desligar tanto da vida material, por causa da minha mediunidade nova, que eu tenho que ficar fazendo exercícios para voltar, porque de repente eu começo vamos dizer assim, invocar tanto o meu espírito que começa a perder a graça da vida material. E aí eu começo a, tipo, como se eu tivesse numa. É complicado isso. Eu não posso nem ficar falando disso, porque senão eu posso até provocar alguma coisa, um sentimento meio ruim em vocês. Mas eu começo a viver tanto o lado espiritual que eu começo a achar besta demais a vida física, mas a gente tem que viver na vida física, né? Então, o que eu diria para vocês é que se você trabalhar o seu lado espiritual, abrir a sua consciência, viver mais como um espírito imortal que você é, vivendo em várias encarnações, do que apenas um ser humano que acabou de nascer e vai morrer daqui a um tempo, quando você passa a viver dessa forma, você entende que você integra um cosmos, etc., e a vida se torna muito mais fácil, porque os problemas que antes eram uns problemas graves, hoje passam a ser pequenos frente à imensidão do universo e tudo mais. E também tem essa questão de que você passa a trabalhar melhor os seus problemas, né? Não, da hora. Du, quero te perguntar uma outra coisa, por toda essa loucura que foi o mundo aí, o lance do Covid-19. O que os espíritos falam daqui para frente sobre o Covid, cara? Bom, eu já falei, repito e falo sempre que o Covid, o segundo meu mentor, vai voltar lá por agosto, com uma agressividade assim, tremenda, pior de todas as pandemias. Mas assim, eu sempre falo isso, né? Você não precisa ser espírito nem médium para saber disso. É óbvio que o Covid vai voltar mais cedo ou mais tarde, porque o que a gente está vivendo é um apoio, porque a Omicron acabou tomando espaço de outras variantes, e a Omicron ela é fraca, ela mata pouco, embora seja transmissível, e tem também a quantidade de pessoas que estão vacinadas e que está numa próxima mutação um pouco mais forte, nós vamos ter uma pandemia péssima. Isso pode acontecer a qualquer momento, e segundo momento vai acontecer em meados por volta de agosto, na realidade. Então é assim, eu baseei minha vida programando no que ele disse. Aproveitei para fazer algumas coisas, então eu vou agora para os Estados Unidos, vou para Dubai, vou fazer tudo que eu preciso fazer, porque em agosto, creio eu, que infelizmente vai voltar a pandemia com toda a força. Infelizmente não, né? Acontece o que tem que acontecer, nós estamos aí para viver mesmo. E aí vai ser complicado. Mas e tem um tempo que vai durar essa. Vai durar um bom tempo, porque a gente não tem tecnologia para curar. A gente tem que lembrar que nós não temos tecnologia para curar o Covid. O Covid é um vírus, nós não sabemos curar o vírus.
a gente consegue remediar com algumas coisas para fortificar o organismo, vacina para tentar impedir que se espalhe, mas a gente não tem solução para isso. Então, imagina só, qual que vai ser a solução disso? Uma outra vacina que seja eficiente, porque é provável que esse Covid não vai ser parado por vacina, né? Já tem alguns Covids que parece que não funcionam tão bem com vacina, né? E é claro Ixi. que uma leve modificação, todas as vacinas ficam inválidas, vamos dizer assim. Isso pode acontecer e vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, assim, a solução vai ser trabalhar numa nova vacina, mas esperar que a cura venha. Só que a cura está muito longe de existir, né? Infelizmente. Ou felizmente, sei lá. Porque tudo acontece como tem que acontecer. Entendeu? Você vê o vírus da AIDS, há quanto tempo a gente tem AIDS? A É, AIDS é um vírus. Até hoje não tem cura. Você consegue diminuir só a tá carga viral com controlado, né? coquetel e tal. Só está controlado. Então, assim, qual a previsão de cura para o Covid? Putz, 10 anos, 5 anos. Não existe tecnologia. É muito difícil você curar o vírus, porque o vírus ele entra na tua célula, ele hackeia a sua célula e passa a controlar ela e a produzir outros vírus. Então, como é que você vai? É difícil demais. É uma coisa microscópica, complicada, não existe remédio nenhum que a gente encontrou, como, por exemplo, descobrir antibiótico para pegar as bactérias, mas o vírus é ainda mais difícil, né? É mais complicado. Assim, pelo que você falou, vai ser pior que essa última vez, né? Que parou tudo, né? Com certeza. E Vai ser aí, bem pior. aí é complicado. Ô, Du, É. e aproveitando, a gente está falando disso aí já, queria que você falasse um pouquinho da guerra. Você não acha que Então, a a guerra, guerra. essa Ah, guerra aí, porque tem o lance da transição planetária, né? Você acha que não atrasa um pouco, velho, isso? eu acho que guerra e Covid estão ligadas no momento que a gente está passando. Porque, assim, é um momento de transformação. É óbvio que a guerra é péssima, horrível. Nossa, fiquei de cara mesmo com toda essa situação. Mas o que eu estou dizendo, assim, esses conflitos, assim como o Covid, eles estão sendo permitidos de acontecer porque nós estamos num momento de mudança do planeta, de prova e expiação para regeneração. E muitos dos espíritos têm que ser levados daqui, removidos daqui. Se você analisar o planeta Terra hoje, ele está tendo vários conflitos em vários pontos, né? Pequenas guerras e agora essa guerra que tem uma proporção maior. Então, assim, tudo isso aí está ligado exatamente na questão da transição planetária. Eu não vejo isso que vá atrasar a transição planetária, porque eu não acredito que isso vá influenciar, porque eu creio que as pessoas têm que desencarnar dessa forma mesmo. O que eu acho que atrasa a transição planetária são coisas, como exemplo, como a Anitta, essas porcarias que não tem nada que não ajudam em nada e que só poluem a cabeça das pessoas. Coisas como o TikTok, que ficam incentivando cada vez mais as pessoas a dançarem peladas na frente do negócio por 30 segundos para ganhar like, coisas que estão emburrecendo a sociedade. É isso daí, eu acho que realmente atrasa a transição Atrasa. planetária. Por quê? Lógico, porque é uma coisa que a gente deveria estar evoluindo, não estamos por causa dessas porcarias, né? Isso a gente está falando do Brasil, mas claro que cada país deve ter seu lixo, né? É, verdade. Pior que o que você falou tudo, velho. É. Vamos lá, por mais uma pergunta da Mari aqui. Como divulgar o espiritismo para os americanos? Alguma ideia? Moro Então, aqui. Mário, eu vou agora para os Estados Unidos, né? Vou ficar 17 dias lá. E eu tô querendo fazer um encontro em Miami, um em Nova York, um em Orlando, provavelmente. E eu tô bolando como que eu vou fazer isso. Na verdade, eu não conversei com o meu mentor ainda, ele vai me falar. Mas a ideia é que a gente comece realmente a fazer o possível para divulgar o espiritismo nos Estados Unidos. Assim como eles fazem lá, os evangélicos lá são fortíssimos, velho. Eu morei lá, meu, recebi a ligação com uma. Era muito engraçado. Você atende telefone, é uma voz gravada falando para você aceitar Jesus e não sei o que e tal. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em bolar alguma coisa assim que a gente possa, sem ser tão invasivo, óbvio, mas, assim, oferecer para as pessoas esse conhecimento espiritual. Porque as crianças que estão reencarnando, que tem aí de 0 a 10 anos, tem vários espíritos super evoluídos reencarnando. E eles vão reencarnar no Brasil, nos Estados Unidos, em todo quanto é lugar. Na Europa, na África, na Austrália, em Madagascar, em qualquer lugar. E essas crianças, elas têm um nível evolutivo alto e elas vão precisar de religiões como o espiritismo. Não vão aceitar religiões que não explicam realmente
a todo o tamanho e o poder do universo, né? Du, você acha que a religião do futuro mesmo é o espiritismo? Porque por que o espiritismo é a religião do futuro? Porque ela está certa em todos os aspectos. Então, assim, ela traz a verdade. Se descer um extraterrestre aqui agora, provavelmente a única religião que vai realmente se manter na sua estrutura é o espiritismo, porque todas as outras vão ter que reestruturar as suas ideias, porque dizem que Deus causou isso, talvez, eu não sei um bando o que pensa disso, nem candomblé, mas as que a gente conhece mais, que é os evangélicos, os católicos, não tem uma explicação, pelo menos nas escrituras e tudo para os extraterrestres, por exemplo, né? Então, assim, acontece que o espiritismo, ele nunca será desmentido, porque não tem como fazer isso. Tanto que fazem 200 anos que Allan Kardec codificou o livro dos espíritos, o livro dos médios, o evangelho segundo o espiritismo, e desde esse período, desde quando ele codificou, a ciência não encontrou nenhuma divergência nos seus livros. Ao contrário de todas as outras religiões, né, ou da maioria das religiões, que a ciência acabou comprovando que muitas das coisas estão erradas. Mas o espiritismo não encontrou, não vai encontrar, e pelo contrário, conforme a ciência evoluir, ela vai cada vez encontrar maior veracidade nos fatos espirituais. Entendi. Ô, Du, tô lembrando de uma passagem aqui, não sei se você conhece o Vic Vanilla, o Eu vi alguma Luciferiano. coisa desse cara, Isso. mas Ele eu falou não sei aqui, direito como que é. eu fiz com ele aqui. E teve uma passagem dele aqui que ele falou que o Allan Kardec, numa passagem da vida dele, ele era racista. E tem textos racistas no Espiritismo. Você sabe disso? É verdade isso, mas é porque é o seguinte, na época todo mundo era racista, né? A escravidão era permitida, e eles consideravam, todos os europeus consideravam que os brancos eram uma raça superior. Era meio que normal considerar isso, infelizmente. Não, na verdade não é nem isso, eles consideravam acho que os negros eram inferiores, não era nem que os brancos eram superiores, uma coisa assim. E aí, era o que todo mundo acreditava naquela época, tanto que o negro não tinha valor. Claro que cada lugar era de um jeito, né? Você foi em lugares que só tinham brancos, os escravos eram brancos, mas naquela época os escravos daquela região acho que vinham da África. Então, ele tinha essas ideias, mas depois, conforme ele foi codificando a doutrina espírita, entendendo essas questões, ele foi mudando a opinião dele, vendo que não tinha sentido. Tanto que no próprio evangelho tem textos que falam que o branco e o negro têm o mesmo tipo de sangue, que você não encontra diferenças nem no sangue nem na alma deles, entendeu? Então, existiu um momento, sim, mas todos nós erramos, né? Vai fazer o quê? O importante é que ele não errou, né? Depois que ele percebeu o erro dele. Eu não conheço esse Vico Vanilla, mas se for um cara que fala de diabo, de demônio, para mim o cara tá errando ainda. Então não dá para ele falar nada do Allan Kardec que errou e já se corrigiu, entendeu? Então, eu lembrei dessa passagem e falei, vou perguntar pro Edu. Mas boa pergunta, tá certo. Tem que perguntar, né? Né? Ó, o Anderson, ele mandou aqui o lance do recado do Anjo da Guarda, e o Du não vai fazer hoje o recado do Anjo da Guarda. Beleza? Vai ter que Então, ficar para a se próxima. você vai ficar para a próxima. Então, se você quiser mandar uma pergunta, manda aí, tá bom? Vamos para mais uma aqui. Por que o Espiritismo não faz grandes movimentos como a Marcha para Jesus? Então, o Josiane. espiritismo, obrigado pela pergunta, viu, Josiane? O espiritismo, ele carece de, vamos dizer assim, de pessoas que tomem a liderança. Por isso que eu estou agora tentando fazer o possível, porque o que a gente vê são espíritas totalmente passivos, que não, vamos dizer assim, se mexem muito para divulgar o espiritismo. A gente vê também pessoas que têm vergonha de serem espíritas, pessoas que têm medo de serem espíritas. Então, infelizmente, o espiritismo está ainda, em sua grande parte, calado e quieto no seu canto, porque as pessoas são medrosas, né? Ou algumas, então, acreditam que o espiritismo não deve ser exposto, mas o que a gente tem que fazer é lutar contra isso. E da mesma forma que eu tive a chance de conhecer o espiritismo, você também, as outras pessoas também devem ter. Então a gente sabe que hoje muitas pessoas, mesmo no Brasil, não sabem nem o que é espiritismo. Então nosso papel, Verdade. né? É nosso papel mostrar para todo mundo que é espiritismo
e deixar que a pessoa decida se ela acredita ou não, se ela quer ou não, mas fazer levar o conteúdo para todo mundo é muito importante, sem dúvida alguma. Não, é. Ó, o Al Capone mandou aqui, Al Capone Gamer. Eu queria aprender a desenvolver a mediunidade. Como eu faço? Então, Capone Gamer, você tem que estudar, velho. Estudar, ler o livro dos espíritos, ler o livro dos médios, procurar um centro espírita kardecista que tenha cursos de mediunidade, que antes você vai fazer outros cursos para aprender outras coisas. É dessa forma que você desenvolve. Você não vai sair por aí do nada fazendo aí qualquer coisa sem planejamento e é perigoso isso. Então é recomendado que você estude, se dedique, se prepare aí, ó. Vai firme. É isso aí. Vamos lá. Mari. Mari mandou. Faço para o Edu em... Ah, em off? É isso? Em off? Então, ótimo, Tá. Mari. A gente vai marcar o encontro aí, né? Isso. Eu não lembro se ela é de Illinois, acho que você é da Flórida, não é? Me ajuda a realizar esse encontro dos inscritos que a gente vai fazer, que eu vou publicar isso no Instagram, e aí de lá a gente vai partir para bastante coisa. Da hora. Ô, Du, tem uma pergunta aqui. Perguntaram como que você conheceu o Sid Nelson do Cadef, velho. Ah, eu conheci pelo YouTube mesmo. Gente boa, ele já entrevistou ele já? Não, então, tô querendo. Ele é difícil, ele não é muito de sair do canal dele, né? Não, ele não foi em nenhum lugar. E a galera Ele não pede foi ele nenhum. direto. Eu fui o único cara que entrevistei ele no canal. É. Mas ele é Na gente ver- boa pra caramba. É. Tô querendo. O pessoal sempre pede ele. Eu não vi ele em nenhum lugar fora com você. Não, Valeu ele não vai demais se mesmo. estiver assistindo. É. Ele é gente boa demais, só que ele é muito tranquilo. Ele quer. Mas assim, o que eu vejo é que o jeito que ele faz é muito legal. Eu gosto dos vídeos dele. Não, ixi, eu acompanho ele faz tempo, hein? Ele é da É, hora, velho. Você da podia hora. fazer a ponte, né, Edu? Podia fazer a ponte, né, Vou, papai? Igual você vou fez conversar com ele. do Cabeceiro. KBC. KBC foi massa aqui, hein, velho? Deu uma Foi. galera, hein? Deu uma galera. Show. Du, falamos da guerra, falamos do Covid. Tem uma parada que eu quero falar com você que você até citou por cima, mas eu vou falar porque você você deixou um título lá no seu canal sobre os extraterrestres. Os caras vão vir mesmo ou não, Du? Cara, eles vão vir. Mas, Fala aí então, pra gente. eles vão trazer a cura para o Covid, porque eles vão vir por volta de 8 anos, 8 a 10 ou a 6, por aí, dependendo da humanidade. Porque, assim, é chegar no momento que a humanidade vai chegar a um nível intelectual, um nível energético suficiente para receber a visita desses caras, entendeu? Enquanto a gente é burro pra caramba e ainda vive fazendo mal, os caras não vão vir, porque vai chegar aqui para quê? As pessoas são totalmente despreparadas, vão começar a se matar, não tem consciência nenhuma de nada, né? Só pensam coisas erradas. Então não tem, com certeza não vão ter autorização para que Jesus, né? Jesus não vai dar autorização para que eles venham. Mas no tempo certo, com certeza eles virão. Isso é certeza absoluta. A prova disso é que às vezes que eu vejo extraterrestre, eu fui avisado antes de ver pelo meu mentor. E uma delas eu gravei, inclusive, tá lá no YouTube. Se você escrever OVNI Espiritismo Raiz, você vai ver o vídeo. Ô Du, tem uma pergunta aqui que eu sempre curto quando você responde, velho. Você respondeu lá na nossa outra live e eu dei muita risada. Eu vou colocar aqui de novo, porque eu dou risada quando você fala disso, velho. Existe alma gêmea, velho? É da Não, mano. Bárbara. Não. Na verdade, assim, por que você dá risada? Porque eu falo a real, né? É. As pessoas ficam procurando uma gêmea e sempre se lascam com esse negócio. Porque a ideia de ter uma gêmea, que a Disney vai lá, cria aquela história do cara que vai lá e pega o sapato da menina e que aí vira abóbora, não sei o que, todas aquelas palhaçadas da Disney, né? Não que eu seja contra a Disney, eu acho super legal, super bem feitos os filmes. Mas aquela história toda, junto com a história da alma gêmea, fazem o quê? Junto com a genética instintiva da mulher de buscar um parceiro, um macho,
que seja bom o suficiente para prosperar a sua espécie, né? Criando vínculos emocionais ao invés de vínculos apenas sexuais, que são que os homens normalmente criam. Tudo isso, se você juntar tudo, a mulher só se lasca achando que vai encontrar uma gêmea. Aí fica suportando caras babacas, fica sendo passada para trás por caras que só querem transar e várias outras coisas acontecem porque a mulher está procurando alma gêmea. Então, essa história de alma gêmea é algo que acaba criando expectativas ruins, porque, assim, o primeiro passo para quebrar a cara é a criação das expectativas. A pessoa cria expectativas e aí depois, com o tempo, vai quebra a cara. Aí quebra a cara 10 vezes na mesma encarnação. Não aprende, velho. Então, assim, tá na hora de parar de romantizar, de falar que isso é legal. Olha bem, eu não estou dizendo que as pessoas devem ficar solteiras, óbvio que não. Inclusive, eu acho até excelente que a pessoa tenha relacionamentos, mas os relacionamentos devem ser pautados e baseados no respeito, no carinho, no que uma pessoa pode fazer de bom para outra. E não nesse amor mágico de alma gêmea que na realidade não existe. Isso só vai fazer você quebrar a cara. Se você ficar procurando sua alma gêmea, você só vai quebrar a cara. E vai ser passada para trás várias vezes. Então, para com essa palhaçada. Fica com uma pessoa que te trate bem, que faça o bem para você, etc. O problema é isso. Porque eu sei porque eu já fui assim, já. Então, assim, eu já fui assim com mulher. Então, complicado. Você tá bonzinho hoje, hein? Que na outra live lá você descascou. Mas eu Você falei tá a lá... mesma coisa, só que em outras palavras. naquela live você descascou. Hoje você tá mais light. Hoje você tá com o coração quente. Vamos lá, o Gilmar mandou uma aqui. Boa noite. Quantas vezes é necessário para reencarnar para solucionar um desvio, já que é raro ser a primeira encarnação? Uma vida já não resolve todos os problemas? É uma boa pergunta. Não, na verdade, assim, não é solucionar um desvio, vamos dizer assim. Eu não entendi exatamente o que é solucionar um desvio, mas de fato, quando a gente está passando as nossas reencarnações, a gente vai criando os problemas, vai criando os problemas, vai criando os problemas. Tipo assim, aquele cara que hoje está lá metendo arma na cara do outro, fazendo assalto, fazendo coisas bestas, tipo assim, ou então aquela pessoa que está passando os outros para trás, estelionatário. Essas pessoas, elas podem até ter uma vida momentaneamente boa, mas porque elas nem começaram a pagar a dívida delas. Aquele cara bonzinho que está só se lascando, ele já está nessa fase de começar a pagar suas dívidas, ou no meio ou no final. Chico Xavier, por exemplo, se lascou um monte fisicamente na sua existência. Então você percebe o quê? Que você tem uma fase da vida que você normalmente cria as expiações, depois você vai melhorando, 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 aí você começa a criar e apagar expiações. Depois você começa só a pagar expiações quando você está no nível de Chico Xavier. Então, você vai ter que reencarnar mais ou menos umas 80 vezes para você atingir o nível de espírito que não precisa mais reencarnar, como eu creio eu que o Chico Xavier está. Então você inicia lá em reencarnações bem básicas e vai, mais ou menos, cara. Tem gente que vai viver só 40 vidas, a gente vai viver 150, porque sempre tem uns atrasados, né? Nossa, mas 80 vidas é vida pra caramba, hein, mano? É muita vida. Ô, Du, você tem noção quantas você já teve? Você? Eu sei, não tenho, não, é assim. Não, noção, não falei quantas exatas. Quantos você acha que... Quantas eu? É. Eu tenho, mas eu não quero falar, porque se eu falar vão achar que eu tô me achando. Deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto, tá bom. Deixa quieto. Mas não Edgar. que eu lembre delas, eu lembro de 30 vidas, mais ou menos. Mais ou menos umas 35 vidas, vai. Consigo lembrar, consigo acessar dentro do meu cérebro espiritual. Ah, mas já é bastante, velho. 35 vidas. Já é bastante. A sua última que você lembra, né? Antes dessa. A última, que eu fui Dante Pazanese. Você foi o quê? Dante Pazanese. Um médico de São Paulo que descobriu várias coisas, né? Criou um hospital, sei lá. Nem sei direito. Por que eu não sei direito? Porque eu evito ficar pesquisando, porque se eu começo a pesquisar, eu começo a me confundir, entendeu? Entendi. Aí eu começo a voltar na vida que eu era. Então eu não fico fazendo muito isso. Entendi. Ó,
Mas eu sei que ele foi uma boa pessoa, né? Mas eu prefiro ser um espírito raiz. O espírito raiz. Será que você vai reencarnar de novo, Tô? Uma boa pergunta, hein? O que você Eu acha? acho que vou, né? Embora eu não queria reencarnar, até tô brincando. Não queria mais vir pra cá, né, bonitão? Mas tá bom, né? Vamos ver se a gente consegue vaga no outro lugar. Tô brincando. Vamos lá. A Janara, você conhece e pode falar sobre o Vale do Amanhecer? Não, eu não conheço, mas eu vou. Já me perguntaram várias vezes isso e eu acabei não pesquisando sobre isso, né? Mas eu vou Nossa, pesquisar. tem uma de política aqui, hein? Oi? Uma de política. O De Josiane, Pablo política. Marcal, como candidato a presidente, tem alguma chance? Meu, nem sei quem é Pablo Marcal, pra ser Eu, sincero. Não, eu não também faço não sei ideia, velho. eu também não sei quem é o Pablo Marcal, não. Então eu não E, vou opinar sobre isso. tá, então vamos em cima dessa pergunta aí. O que os espíritos falam dessa eleição aí? Lula e Bolsonaro. Falam alguma Então, coisa, eu Dô? tinha dito pelo seguinte. Deixa eu ver se não eu vou falar alguma coisa. A única coisa que eu quero falar sobre isso é que as pessoas não devem ficar brigando por causa disso. Porque nem Lula nem Bolsonaro estão nem aí para a população. Você acha que os caras estão ligando? Vocês acham que quando tem, por exemplo, essas greves do caminhoneiro, né? Que teve a greve. Um monte de gente aumentou combustível, ficou sem comida, teve problema nas estradas, o caminhoneiro ficou sem renda, todo mundo se lascou, menos os políticos. Isso não É, afeta a classe dos caras. não, Se acabasse o combustível, acabasse a comida, o último que ia ser incomodado com isso seria o Lula e o Bolsonaro. Porque os caras estão lá, o cozinheiro pago por nós, motorista pago por nós, segurança pago por nós. Os caras têm lá 8, 10 seguranças da Polícia Federal, tudo pago por nós, tá? Não é? Viagem, tudo top, tudo do melhor, tudo pago por nós. Hotel, tudo top, tudo pago por nós. Entendeu? Então, assim, eu não consigo entender por que as pessoas se preocupam com os políticos, porque eles não precisam da nossa preocupação. Não tenha dúvida disso. E eu não consigo ver nenhum político desses que estão no topo que realmente se preocupem com as pessoas. O que acontece é uma disputa por poder e por dinheiro e por influência. É isso que eles querem, né? Eles não estão preocupados em fazer. Eu não duvido que tem alguns políticos que realmente estão preocupados em fazer o bem. Mas, assim, os políticos não merecem a nossa proteção. Deixa eles se lascarem lá. Você escolhe bem na hora de votar e não fica se preocupando. Até porque, assim, nós já vimos, né? Que, por exemplo, hoje, qual é a situação? Eu nem vou dar minha opinião, mas qual que é a situação? O Lula se acertou com o Alckmin, que eram grandes arco-rivais inimigos. Os caras isso. se odiavam, a vida inteira um falou mal do outro. Se você pegar a quantidade de vídeos que tem, estão lá, parceiros. O Bolsonaro se juntou com os ex-amigos do Lula, que na verdade são amigos. Colocou um monte de petista no governo, o cara da PGR, o cara da Casa Civil e aquele outro que foi preso na Lava Jato. Então, vamos acordar para a vida? Pelo amor de Deus, não adianta querer se preocupar. Os caras não estão nem aí, eles não estão assim. As pessoas acham que o Bolsonaro vai dormir e fala assim: caramba, nossa, eu odeio Lula. Não, ou que eles não estão nem aí para isso, não estão nem ligando. Eles ganhando, o resto do povo que se lasque, tá? Então eu acho assim: o importante é não brigue com seus parentes, não brigue com a sua família, não brigue na rua, não brigue em lugar nenhum, não discuta no coisa, porque não vale a pena. Escolhe o seu candidato, faz seu voto. Se você for conversar sobre isso, seja civilizado, respeite a opinião dos outros e que se dane, né? É. Tem uma pergunta engraçada para você aqui, Dô. O que vocês acham, galera? Vai escrevendo aí embaixo, tô lendo o chat aqui, manda a pergunta. Ó, tem uma engraçada aqui. Vamos lá. Pergunta, Edu, quando você vai ficar de boa com a Márcia Fernandes? Cuidado para não reencarnar juntos. Parabéns por toda a caridade que você faz. Valeu, muito obrigado, Gustavão. E é o seguinte, meu. Vai Não, reencarnar com ela, mano? pelo amor de Deus, imagina ser filho dela. Não, na verdade, assim, eu não tenho nada contra. Não, na verdade, o que eu tenho contra é tanto Márcia Fernandes, o Denis Sensitiva, toda essa galera, que é o seguinte: se você faz uma consulta com elas, a Vandinha também, né?
Eu não sei os valores da Vandinha, mas essas outras duas que eu falei, meu, outro dia, uma seguidora me mostrou o print. Foi lá, ela estava com problemas financeiros. Foi fazer uma consulta com a Lene Sensitiva. Sabe o que a Lene Sensitiva falou? Falou assim, olha, se você pagar 1.800, a gente faz um trabalho para desbloquear sua vida. Pelo amor de Deus, velho. Aí é Quer dizer que a mulher foda. está com problema financeiro, ela tem que pagar 1.800 Eu reais. disse, Então, assim, e se o é trabalho não complicado. funcionar? Então, Ah, complicado, complicado. né? Não vai funcionar. Por que funcionaria? Algum espírito do bem trabalha por dinheiro? Claro que não. Então, por exemplo, Márcia Fernandes, eu sei que ela cobra tipo 500 reais para falar 15 minutos e não ajuda em nada. A Vandinha cobra, sei lá, 250 reais e estava com um problema no atendimento, que tinha muita gente, parece. Então as pessoas começaram a reclamar para mim que ela não estava atendendo, que ela já tinha cobrado antecipado e não estava atendendo. Mas aí ela veio falar comigo, dizendo que não devia ter falado isso e tal, mas eu falei só o que eu ouvi, né? Mas ela falou que, na verdade, o problema dela era de logística ali, que elas acabaram se perdendo, se desorganizando. Beleza, mas eles comem tudo isso, né? Aí tem gente que reclama que eu treinei as minas que trabalham comigo para fazer tarô e a gente cobra R$ 29 a consulta, R$ 29. Mas a gente não, elas cobram, né? Porque eu não ganho nada disso. Mas para quê? Porque eu não quero que elas trabalhem outras coisas. Eu quero que esses R$ 29 elas se banquem e ainda façam uma parte de doação para o Instituto Edu Sabag, que é o instituto que eu mantenho que faz as caridades. Então não dá para comparar alguém que cobra R$ 1.800 para fazer uma limpeza espiritual de algo que nem existe com a consulta de R$ 28, Não, R$ 29 ó, que a mas mil e cultura oitocentos faz reais ontem. é. Você é louco, hein, papai? Pelo amor de Deus, né, velho? É Pô. muita E ainda grana, a gente mano. faz consulta de graça também. Se a pessoa não tem condições, a gente atende de graça, tá? O Rafael falou: ó, 1.800 eu invisto lá na Rise e o lucro 20%. Aí sim. É, aí sim. É isso aí, Rafael. Tá certo mesmo. É que ele tá falando da Rise Robô, né? Que é um É, robô tô que eu tenho ligado. de investimentos, tá ligado? E vale a pena, mano. Nossa, tá dando muito dinheiro, velho. Graças a Deus, eu tô. É assim, eu vou falar a verdade para você. Eu já sou rico, né? Já tenho grana. Eu estou muito feliz que eu estou conseguindo fazer com que as pessoas, os seguidores de bem, ganhem dinheiro. Eu estou muito feliz por causa disso. Verdade mesmo. Porque até hoje o dinheiro sempre esteve na mão dos ruins. Entendeu? E a gente está com a ideia de fazer o possível para mudar isso. Uma das coisas é isso. Então, no mercado financeiro, nas ações onde a gente opera, ação, ouro, câmbio, o dinheiro só troca de mão. O dinheiro não é criado, o dinheiro troca de mão. Então, quando a gente ganha, alguém perde. Só que é o seguinte: nesses casos, obviamente que quem está perdendo pode ser uma pessoa boa, sim, mas normalmente não é uma pessoa boa, é um ricaço que faz um péssimo uso do dinheiro. Então, a gente está fazendo uma boa redistribuição de renda para pessoas de bem, para espíritas, raízes e coisa e tal. Da hora. Da hora. Eu dei uma olhada hoje, tava dando uma olhada lá nos É, comentários. Achei bem interessante mesmo. tá Achei dando bem. bastante retorno. A galera falando, comecei lá essa semana muito bom, Eduardo, comecei hoje, vamos que É, vamos. Então, mas é legal, vale a pena. eu Vale a vou, eu pena. vou, Estou eu vou, muito feliz com isso. eu vou pesquisar mais. Sim. Teve um brother aqui, não lembro mais o nome dele, mas ele perguntou sobre o- a visão do espiritismo no Apocalipse. O Apocalipse, na verdade, seria. Eu entendo que é mais ou menos esse negócio do que a gente fala aí de passar de prova e expiação para regeneração. Basicamente é isso, né? Essa mudança que nós vamos ter aí de um planeta de um jeito para o outro, então algumas coisas ruins vão acontecer, como por exemplo a guerra que está acontecendo, Covid, essas coisas. Mas o mundo não vai se acabar, né? Vai ver a trombeta, todas aquelas paradas, né? É, isso aí. Vamos lá. Janara, ó, tenho uma mediunidade e essa noite tive um sonho com você, onde estava me ensinando algo. Tivemos pausa e por você foi dito que teria mais. Pena que não consigo lembrar de nada. É normal? Meu, muita gente relata isso. O que acontece? Muitos dos meus seguidores trabalham comigo no mundo espiritual, muitos, tipo, sei lá, uns 300 ou mais, talvez. E muitos também aprendem com os nossos cursos que a gente tem no plano espiritual, etc. E quando a gente dorme, a gente sai do corpo e vai para o plano espiritual. Chega lá,
às vezes não sou nem eu, às vezes é um dos espíritos que trabalha comigo que está aplicando o curso. Mas ele faz com que a pessoa, quando acorde, ache que está falando comigo. Para poder, assim, lembrar disso tudo que rolou. Porque eu só durmo 3 horas por dia. Eu durmo 3 horas por dia. Então, meu tempo acaba, durante o sono, é curto. Então, às 3 horas, eu acho que não fico. O que eu faço é só alguns tipos de trabalho específicos, que eu lembro, na verdade. Entendeu? Mas, assim, ela com certeza deve ter ido no nosso instituto, que a gente tem no espiritual, ter aprendido algumas coisas e etc. Também é legal. Mas também pode ter conversado comigo, isso pode acontecer, claro. Entendi. Da hora. Galera, nosso tempinho tá acabando, então vou lançar as últimas perguntas aqui, tá bom? Pro Du. Vamos lá. Matheus mandou. O que o Espiritismo fala sobre o LGBT? Tem esse negócio de mulher encarnar como homem? Meu, tem, velho, tem. Acontece assim, mas assim, essa é uma das ferramentas, tá? Que acontecem, por exemplo, para fazer a pessoa ter uma expiação. Por quê? Vamos dizer, o cara reencarna uma alma de mulher no corpo de um homem, né? Numa família conservadora. Meu, a vida do cara vai ser um inferno. A vida da pessoa vai ser um inferno. E acontece, por mais que hoje ainda assim, a gente tem uma sociedade muito mais aberta para isso, nós sabemos que ainda existe muito preconceito, principalmente dentro das famílias e tudo. Então, isso daí é uma das formas que normalmente pode acontecer, é que as pessoas não gostam que fale isso. E eu não tenho nada contra, mas eu tenho que falar a verdade. O cara, quando, por exemplo, é preconceituoso, o que acontece na próxima reencarnação dele? O que você acha que seria justo? Um cara que persegue homossexual, o que acontece com ele? Ele vai vir, Ele, vai vir como um homossexual. exato. O cara que não gosta de judeu, Vai vir ele vai como vir como judeu. 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 Essa é a forma que Jesus. Não quer dizer que judeu é ruim, nem homossexual, não é isso que eu estou dizendo, entendeu? Mas naquele formato, para aquele cara, aquilo pode não ser muito bom, porque ele não gosta. Isso acontece. Aí tem gente que fala, né? Mas então eu vou odiar americano para reencarnar como americano. Não, não é assim Não, também. não funciona, porque você vai ter que ter um ódio verdadeiro, né? Não vai ser É. simplesmente um ódio, né? Mas acontece isso. Então, assim, normal. Não adianta, por exemplo, o cara ter uma expiação de ser um judeu que nasceu em Israel. Não tem problema, o que vai acontecer com nada. O cara tá de boa, entendeu? Ele vai nascer em algum lugar onde, por exemplo, não gostam de judeu, entendeu? Tipo assim, vamos dizer, ele é. Você entende o que eu tô querendo dizer? Por exemplo, mexicano. Alguns lugares nos Estados Unidos eles perseguem mexicano. Aí esses caras mais que não gostam mesmo, imagina um americanozão que não gosta de mexicano. O que vai acontecer? Ele vai reencarnar como filho de um imigrante mexicano lá dentro dos Estados Unidos para ser perseguido pelos mesmos caras que ele perseguiu, entendeu? Sim. Que ele Du, quer. Ah, o que eu ia falar para você é que esse negócio que você tá falando é muito real. Tem uma mãe de um amigo meu, fez uma regressão, e na vida passada ela era bem rica, loira, toda poderosa, maltratava os empregados que eram todos negros, maltratava. E essa vida ela veio numa família negra e ela é negra. tá vendo? É E muito isso, é muito ela falou isso. pra gente, ela falou, fiz a regressão e na regressão foi dito isso. Sim, é muito isso. A Não, gente ficou besta. e você vê, é muito interessante isso, porque você percebe que aquelas pessoas que têm problemas, às vezes, de ego, são as que muitas vezes estão numa posição que ela não é ninguém, vamos dizer assim. Por que que acontece? Ela teve uma utilização muito errada do seu ego, ou usou, por exemplo, o dinheiro para oprimir as pessoas, para fazer mal, para humilhar os outros, e ela vem na próxima reencarnação sem dinheiro e sem probabilidade de sair daquela situação, mas ela vem com aquele ego, entendeu? Então você vê o cara, tipo assim, nasceu sem nada, tá ferrado sem nada, mas tem aquele orgulho de que você não sabe nem de onde vem. Ou então gosta muito de coisa boa, etc., sendo que não aprendeu isso. Então é isso aí, é a pura verdade, né? São os mecanismos que são utilizados aí, a providência divina, para poder ajustar as questões. É. Ô, Du, ó, deu horário. Você falou que estava corrido hoje, né? Você Uhum. quer passar um último recado pra galera aí?
Galera, muito obrigado. Deixem os likes de vocês. Fiquem ligados no canal Espiritismo Raiz, no canal Eduardo Sabag Raiz também, no nosso canal aí do nosso amigo do Cafofo Black. Não, Isso. Cafofo do Black, é isso aí. Do Semente. Cafofo isso. Do Black. É que eu dou meio enrolado, né? Vocês sabem, né, gente? Du, obrigado novamente. Foi rapidinho, mas foi da hora. Meu amigo. Muito obrigado. Galera, se inscreva aí. 150 pessoas. Cadê o povo se inscrevendo, meu? Cadê Deixa o like, hein, galera? Deixa o like. Poxa, cadê o like? Se inscreva aí. Vamos ajudar a gente a bater 5 mil inscritos aí, caramba. Bora. Du, obrigado novamente. E dá uns 5 minutinhos aí que eu vou falar com você, tá bom? Rapidinho. Tá bom. Só vou encerrar aqui e te chamo. Tá. Valeu. Galera, muito obrigado. A presença de todos meus, vocês são demais. Se inscrevam aí no canal, dá essa força. Pô, dá essa força aí, 100 e poucas pessoas. Se inscreva aí, dá uma força pro Black. Se inscreva no nosso canal de cortes. Amanhã tem mais live. Amanhã é com Ganzang, Assopra Fitas. Vamos falar sobre anos 90, anos 80. Beleza? Cola amanhã às 21 horas. E na quinta-feira, Wagner Borges, que vocês já estão ligados, Projeção Astral. Tá bom? Galera, mais um recado. Toda segunda-feira tá tendo relatos inscritos. Mandem seus relatos. O link tá aqui na descrição. Se você tiver um relato de projeção, um relato de ver um espírito, um relato sobrenatural, manda seu relato de vídeo ou áudio que a gente passa na segunda-feira. Faz a reação desse relato aí com o chat, tá bom? O link tá aqui na descrição para você mandar um e-mail. Beleza? Muito obrigado a todo mundo. Até amanhã. Tamo junto. Beijo do Black e é nóis.